sou Elisa Guerra e bora para mais um vídeo da nossa playlist de análise psicológica de One Piece. Já temos vídeos do Zoro, do Luffy, do Sanji e agora é a vez da maravilhosa Robin. Vocês estão escolhendo a ordem com que os personagens estão aparecendo por aqui, lá nas enquetes do meu Instagram ou então aqui nos comentários comentando o seu favorito. Então, bora! Nico Robin é introduzida no anime como uma personagem super badass, aí, misteriosa, interessante pra caramba. Ela é uma vilã fria e com uma vibe solitária ali no início. E olhando para as motivações e para a história dela, a gente consegue observar onde tudo isso está embasado. Ao contrário do Brook ou do Sanji, que os objetivos de vida deles está ligado mais pro lado pessoal, e eu não tô dizendo que isso é errado, mas a Robin tem um objetivo mais coletivo, como por exemplo, se opor à maior força política e militar do planeta, buscando por conhecimento, a verdade por trás do século perdido, do qual o governo esconde da população. Esse também era o objetivo dos seus pais e dos arqueólogos de Ohara, a ilha de origem da personagem, que sofreu com um ataque do qual a Robin foi a única sobrevivente. Na infância, ela morava com seus tios, pessoas da qual não viam ela como parte da família. A sua mãe estava viajando para dar continuidade às pesquisas do seu pai e a Robin era desprezada tanto dentro quanto fora de casa e a sua única válvula de escape era a busca pelo conhecimento. Ela se tornou arqueóloga aos 8 anos e claro que isso também deixava ela se sentindo mais próxima da mãe e dos objetivos da mãe dela. O que mais interessava a ela era o mistério do século perdido, estudando aí pelos poneglyphs e como todo um bom enredo de anime, tudo que tá ruim pode piorar. E ao saber dessas pesquisas e do conhecimento que Ohara estava obtendo a respeito do século perdido, o governo extinguiu toda a população da ilha para servir como exemplo a quem mais quisesse pesquisar sobre isso. No meio do caos, a Robin encontra sua mãe, que pede pro Sal, o amigo gigantão lá dela, levar a Robin para longe e assim tentar deixar as vozes do passado vivas, nem que seja ali na Robin, como uma esperança de que um dia elas viessem à tona. Ou seja, ela viu tudo e todos que ela tinha serem despedaçados diante de seus olhos, ainda sendo uma criança. As últimas palavras do Sal para Robin foram muito significativas para o resto da jornada dela. Ele dizia que agora ela pode estar sozinha, mas eventualmente encontrará amigos que a protegerão de tudo. Ninguém nasceu nesse mundo para ficar sozinho. O propósito não é apenas dela, mas também de todos aqueles que deram as suas vidas pelas vozes do passado. Então ela cresceu tendo que fugir. Afinal, muitas pessoas que acolhiam ela era apenas pensando na recompensa, obviamente, porque ela valia bastante, pois rolou uma certa demonização de Ohara, onde o governo dizia que ela era uma criança demônio, assim como todas as pessoas que viviam naquela ilha. Tudo isso numa tentativa de descredibilizar ela. A gente vê movimentações assim na vida real, infelizmente, por meio de fake news, etc. E aí tem uma das grandes lições da personagem para nós, que é a importância da gente conhecer a nossa história para não repetir os erros do passado. Com todos esses traumas e rejeições na infância, a gente pode pensar na Robin utilizando um conceito da psicanálise proposto por Winnicott chamado de falso self, que já falamos um pouquinho lá no vídeo do Gaara, mas vamos entender isso aplicado na Robin. Vamos por partes. Self, a palavra self, basicamente falando, seria uma noção que temos de nós mesmos, ou seja, a forma com que nos entendemos como pessoa, nossas crenças sobre quem nós somos ou sobre quem nós seremos. O self começa a se formar desde bebê, quando há várias necessidades que precisam ser saciadas, como fome, frio, calor, necessidades sociais, como afeto, entre outros. O ambiente em que a criança está inserida precisa saciar essas necessidades. Porém, não pode ser de mais e nem de menos, tem que ser ali saciado balanceadamente. No caso da Robin, vemos que o ambiente e os seus cuidadores, figuras, enfim, acabaram não saciando as suas necessidades, principalmente as sociais, ao longo da infância dela, trazendo essa sensação de não pertencer ao lugar que ela estava. Logo depois de perder tudo, ela foi também constantemente demonizada e tratada como uma simples recompensa. A criança se utiliza de mecanismos de defesa para não precisar lidar com tanta angústia, sofrimento ou frustração. Então, o psicanalista Winnicott vai chamar essa defesa, esse mecanismo de defesa, de falso self, como se fosse uma camada protetora ao redor do verdadeiro eu, poupando o verdadeiro eu de sofrimento. Como se ela tivesse levantado muros aí dentro dela
guardando bem lá de si quem ela realmente é e deixando transparecer por muito tempo apenas o falso self. No caso dela, ela aparentava ser uma pessoa reservada, com dificuldade de criar laços, relações, afetos, ela agia como se ela pudesse usar todos para benefício próprio, raramente demonstrava um sorriso e ela também não demonstrava medo em muitas situações, agindo até com um humor bastante sombrio e tudo isso, na verdade, era um mecanismo de defesa inconsciente, visto que ela não só sofreu na infância, mas ela sofreu durante toda a vida dela. Ela era procurada pela entidade mais poderosa de todo o planeta, com apenas 8 anos de idade. Ela era perseguida, traída, acusada, enfim, de todos os lados. Ela precisou se blindar e não deixar que as suas fragilidades tomassem conta, porque caso contrário, ela não ia aguentar. Os principais arcos aí que a gente pode observar, o desenrolar, digamos assim, da personalidade dela, giram mais ou menos ali em torno do Baroque Works. Ela é introduzida como uma antagonista super misteriosa ali no seu passado super traumático, né? Eu nem preciso citar aqui nesse vídeo que essa personagem passou pelo TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que é quando uma pessoa vivencia algum evento de extremo trauma ou estresse e em seguida libera aí diversas cargas da qual ela não consegue lidar. E isso traz prejuízos para ela ou para quem está ao redor. Enfim, a gente nota mudanças mais significativas nela quando ela é resgatada pelo Luffy lá em Alabasta e aos poucos ela experimenta experiências de amizade e carinho que revelam quem ela realmente é por dentro, ou seja, quebram um pouco dessa barreira do falso self que estava ali dentro dela. Ao entrar pro bando, ela teve o suporte deles que estavam dispostos a acolher, a lutar, enfim, a demonstrar e a fazê-la se sentir parte disso. Até mesmo chamar os seus companheiros pelo nome lá no início era um desafio para ela. Ela tinha um medo de se envolver, um medo de abandono novamente, porque ela já perdeu muita coisa. Provavelmente por ela não ter sentido também parte de algum lugar, tipo, nunca na vida. Então isso foi um processo mais difícil e mais lento para Robin do que para outros personagens em si. Mas foi um processo gradual e que nos deu acesso, não só para nós, mas também para a própria Robin, a verdadeira eu dentro dela. O último desejo da sua mãe foi que Robin vivesse e isso guiou ela por muitos pontos. Eu acredito que ela realmente concretizou isso de realmente viver a partir do momento que ela entrou pro bando. Robin! 生きる。望んではいけないことだと思ってた。 Afinal, ali a gente vê que ela é uma pessoa boa, doce, sensível, apesar dela estar sempre com aquela poker face, aquela cara séria. Ela não se incomoda com os erros ou o exagero dos companheiros. Na verdade, ela retribui isso com sorrisos, talvez gratidão por se sentir parte, por se permitir sentir perto deles. Ela já passou por tanta coisa e causar um espanto ou uma irritação nela provavelmente vai precisar de algo muito além para algum companheiro conseguir fazer isso. E ao longo do anime, ela se torna mais positiva. Também é importante ver o quanto ela aprende sobre o valor da vida. Robin! Nada! Omae no kuchi kara kiite ne! Ikitai to! Yeah! A Robin é realmente capaz de desvendar os segredos do século perdido, e isso faz dela uma das personagens mais da hora, mais legais da obra, e sem dúvidas ela é uma das mais insubstituíveis, afinal, ela é a chave para tudo que ameaça o sistema. A figura que pode iniciar uma rebelião, ela é a pessoa que pode trazer o caos para o mundo e levar a vida totalmente diferente do que era há séculos e séculos e séculos. Ela é uma esperança, uma luz contra a escuridão dos governantes que estão ali em One Piece. Ela faz com que One Piece vá além de uma obra sobre companheiros piratas tentando encontrar grandes tesouros e se torne um enredo sobre tentar quebrar as estruturas de um sistema que é totalmente cruel e injusto. A gente não sabe muito bem o que ela vai fazer ou o que ela pretende fazer com seus conhecimentos, não sabemos nem quais são esses conhecimentos em si, mas a gente sabe que o verdadeiro conhecimento é algo que não se tira das pessoas. E é uma das mensagens mais valiosas da Robin. Conhecer a si mesmo e a partir disso amar quem você é. Isso com certeza é uma das coisas mais importantes na nossa vida em si. E se você tá comigo até agora, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, que ajuda bastante a espalhar mais esse vídeo por aí. Muito obrigada pela atenção de sempre. Não esquece de deixar o seu personagem favorito aqui nos comentários para mais cedo ou mais tarde vir a vídeo aqui no canal. Muito obrigada pela atenção de sempre. Tchau!